Há coisas que estão sob nosso controle e outras que não. Opiniões, preferências, desejos e aversões, em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. Se você deseja viver uma vida plena sem um excesso de aflições da alma, deve entender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia com o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativamente ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal, não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida, a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos dos outros por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do manual de vida de Epíteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não podem prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epíteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou agride não é insultado, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, lembre-se de que é sua própria opinião que o perturba em primeiro lugar. Tente não ser influenciado pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém o menospreza ou o desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. O verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos entregamos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estivemos nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros,
Se você tem o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e zombado pela multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele se tornou um filósofo? Ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo, acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Este princípio proposto pelo grego, pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar às vozes discordantes. O que Epíteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que os outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao seguir em frente, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra, e ser ninguém em lugar nenhum, pois se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes, e não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é apenas alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante em nossos dias. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria, apenas para ganhar a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Recomendo que você reflita sobre isso, pois todos já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha, mas que não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação a insultos, lembre-se de que ninguém pode machucá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que têm razão para fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Portanto,
Tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita a si mesmo, que isso é apenas o que eles pensam. Exercício de autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epíteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo da ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que a pessoa entre em nossa mente e lá permaneça por alguns dias. Portanto, para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e o fará sentir-se mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma diferença significativa em sua vida. Haja de acordo com seu melhor julgamento, não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros, o que nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Não se preocupe se alguém falar mal de você, se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem presumindo que têm razão para fazê-lo, mas não é possível pensar que todos têm a mesma visão de mundo que você. Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém me insultar acreditando que conhece a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: você sabe quem é, o que pensa, por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: agi errado? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve ficar satisfeito, pois é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o peso do arrependimento, como Epíteto disse em relação à pessoa que o insulta. Foi assim que lhes pareceu. Para concluir, gostaria de encerrar com a seguinte lição de Epíteto. Quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do mais alto progresso e seguir os ensinamentos da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deveria estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, adicionando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Obrigado por assistir e até a próxima.